Bom, como eu já disse, aqui é um desfile de amigos. Agora eu quero trazer um outro amigo, um amigo que todos nós amamos de paixão, Sua Santidade Carlos Queiroz. Esse cara é o máximo. Esse cara é muito jóia. Esse aí é Sua Santidade Carlos Queiroz. A gente se aproxima do Carlinhos e aí ele faz peregrinação. É impressionante. Eu sempre admiro as peregrinações dele de longe, porque eu não tenho essa. Já falei para ele, eu vou arranjar um jipe e você vai a pé e eu vou seguindo. Mas depois eu achei que ia pegar mal e não fui mesmo. Mas oro. Então é uma alegria ter o Carlinhos, amigão. E ele está lançando, ele já lançou alguns, está trazendo 3 livros que eu particularmente quero recomendar. Ser é o bastante, como ele mesmo chamou de A Felicidade à Luz do Sermão do Monte. O Marcelo Gualberto falou que a gente precisa voltar para a palavra. Não sei se vocês estão acompanhando a Missão na Íntegra, a conferência, perceberam que todos nós estamos batendo na tecla da palavra. O Espírito Santo realmente fez um concílio aqui. Todos nós viemos dizendo, olha, volta para a palavra, nós estamos esquecendo da palavra. Que coisa impressionante. Então, ser é o bastante. Felicidade à luz do Sermão do Monte. O Sermão do Monte, já me perguntaram que momentos eu gostaria de estar, se eu pudesse escolher um momento no Novo Testamento para estar, e eu sempre digo, eu queria estar lá nesse dia. Eu queria estar lá. Eu queria ouvir Jesus dizendo, bem-aventurados os humildes de espírito. Eu queria estar lá. Puxa vida, se o Senhor desse essa oportunidade e dissesse, escolha um momento. Eu quero estar no dia em que Jesus disse, bem-aventurados. Eu queria estar lá. Esse aqui é a oração, aprendendo a orar com Jesus. É uma coisa legal. É uma surpresa. É uma surpresa, viu? Porque todo mundo que pega um livro sobre a oração do Pai Nosso já sabe mais ou menos o que o cara vai fazer até ler o Carlinhos. Uma surpresa. Eu não vou falar não, mas é uma surpresa. Eu falei, mas esse cara é muito ousado. Quase falei, eu vou lá dar uma surra nesse homem. Mas olha, foi uma surpresa. Esse cara é um iconoclasta. Como é que você fez isso com o Pai Nosso? Conta pra gente. É inacreditável. Eu li, eu falei, mas não acredito, você não fez isso. Mas fez, né? Esse aqui eu recebi, mas esse aqui ainda não li, não. Mas eu vou ler, Em Busca da Espiritualidade, o Mercado da Fé e o Evangelho da Graça. Esse acabou de chegar lá nas minhas mãos, graças à bondade do meu amigo. E eu queria... Tem muito livro no Brasil, cada vez mais. Houve uma época que quase não tinha livro no Brasil. Agora tem um montão. E aí a gente tem de dizer, esse aqui não serve, esse aqui não serve, esse aqui não serve, esse aqui não serve, esse aqui... Esse serve. Obrigado, Carlinhos. Vamos orar? Em nome de Jesus, Pai, muito obrigado pelo Carlos, muito obrigado por tua bondade, por tua misericórdia. Ah, como nós já somos gratos por tão grande salvação. Por Jesus Cristo, nosso Senhor, a quem honramos, diante de quem nos curvamos e a quem adoramos na beleza da sua santidade. Pai, mais uma vez, manifesta-te através do teu servo, teu filho querido, que a tua palavra faça mais uma vez tremer os nossos alicerces
e nos transforme à imagem de Jesus e nos faça ser instrumentos de glória ao teu santo nome. Abençoa o teu filho com a tua palavra, em nome de Cristo Jesus. Amém. Você quer com? Vou colocar do outro lado, a visão pode deixar. Meus queridos e queridas, é muito bom estar com todos vocês, com todas vocês. Ari, obrigado aí pela confiança. Marcelo, obrigado aí pela palavra, pela reflexão. Anima a gente a viver melhor o Evangelho. Rever aqui alguns amigos e amigas que estou percebendo à distância, é um consolo, é um bálsamo para a alma, para o coração. Eu espero que o Senhor continue nos abençoando nesses momentos tão relevantes, tão significativos e ao mesmo tempo tão desafiadores, né? Conversando com o Tiago sobre o tema que a gente refletiu hoje à noite, é sobre a igreja peregrina, o já e o ainda não, da igreja peregrina, e assim, conversar à luz de alguns textos sobre essa comunidade peregrina, e não significa que essa comunidade não reconheça as outras que têm endereço, a rua chamada à direita, a casa da Lídia, a igreja que começa numa sinagoga em Corinto, e depois vai para um espaço contíguo, a sinagoga tinha endereço, tinha uma rua, era fácil de se encontrar. Mas acredito que a igreja peregrina, ela ajuda a gente a entender o endereço apenas como espaço transitório, a perceber o prédio e o local que a gente se refugia para se proteger do sol, da chuva, do frio, apenas como uma transição, né? Então, nesse sentido, ela não é melhor do que a outra, ela é a igreja, ela é povo de Deus. Mas ela traz na sua história e traz no seu próprio arquétipo, no seu jeito de viver, ela traz toda uma experiência nova que, quem sabe, pode nos ajudar a pensar mais sobre quem somos, quais são os nossos valores, quais são os nossos eixos, quais são as nossas colunas, o que é a nossa casa, em que casa que nós estamos. E eu quero conversar um pouco sobre essa igreja peregrina. Em vários textos a gente encontra sobre isso no Novo Testamento, assim, mas usando a palavra em si, usando a expressão peregrina ou em dispersão, tanto Tiago quanto Pedro, né? Tiago escreve as 12 tribos de Israel que estão na dispersão, possivelmente os 12 tribos de Israel não seja as 12 tribos, mas uma analogia para referir-se à plenitude do povo de Deus, ou seja, todos esses homens e mulheres que estão em dispersão, e aí usa o símbolo das 12 tribos para falar dessa nova comunidade dos seguidores e seguidoras do Jesus Cristo de Nazaré, e como tem recentemente ali especialmente naquele espaço, por conta da época, por conta da própria ambiência, descendente de judeus e o mundo gentílico, então ele vai usar essa expressão para falar de uma igreja que não tem endereço, que não tem pousada, que não tem lugar certo, que não tem ambiente certo, está aí em peregrinação. Pedro é mais contundente quando ele diz: amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois. Peregrinos e forasteiros que sois. A vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a vossa alma. Eu li 1 Pedro, capítulo 2, o versículo 11. Depois, no capítulo 1, ele diz: portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Então, estamos de alguma maneira em peregrinação. Todos nós, mesmo a igreja de Antioquia, a igreja em Éfeso, a igreja em Corinto, todos eles estavam em peregrinação, como todos nós estamos em peregrinação. Presumo que a diferença do outro que vive literalmente a peregrinação, por não ter endereço, por não ter condições de ter uma estabilidade, um local para se fincar, né? Presumo que eles vão ensinando algumas coisas muito interessantes, que quem sabe as outras igrejas também na sua estabilidade poderiam ensinar também àqueles que estão em peregrinação. Eu tenho andado por aí e assim fiz aqui algumas anotações, alguns rabiscos, só para falar um pouco desses andarilhos, né? Não confundir essa igreja em peregrinação com o andarilho, que é andarilho por opção, ou é andarilho porque não teve espaço, não tinha uma casa para morar, vivia uma circunstância, às vezes um surto qualquer, e aí foi ser um andarilho, está aí como andarilho, né?
está aí como andarilho. Não entender essa igreja em peregrinação como aqueles que não tinham uma opção, porque tem aqueles andarilhos que estão andando por opção. Eu conheço um alagoano que é um andarilho por opção, tem um bom salário, divide o salário com os amigos e amigas que vivem ali em condição de rua, sempre tem um livro legal na mão. Eu sempre acho aquele camarada, quando eu me deparo com ele, quando Jesus diz, não leve 2 alforjes, não leve 2 sandálias, eu digo, ele já está no ponto. Não sei se conhece bem o evangelho do Jesus de Nazaré, mas me parece já esse cidadão. Mas é esse tipo de andarilho. Você tem o outro que é aquele que não teve condição. A sociedade não deu a ele o direito de habitação, não deu o direito de casa, não deu o direito de moradia. E por conta dessa pressão, ele gostaria de ter uma casa, gostaria de ter um espaço e não consegue, Eu vou usar o peregrino, quando eu estiver usando aqui o termo peregrinação, não estou falando do andarilho, se bem que os peregrinos também são andarilhos. Mas quando eu estou falando de peregrino, eu estou falando aqui na ótica do Pedro, daqueles e daquelas que, tendo feito uma opção pela vida do Jesus Cristo de Nazaré e resolveram caminhar com Jesus Cristo de Nazaré, quer eles quisessem ou não, eles foram rejeitados pelo mundo. Por isso que o Tiago vai dizer assim, quem quer ser amigo de Deus, constitui-se inimigo do mundo. Então, quando a gente olha os da Capadócia, Ásia Menor, Bitínia, aí quando Pedro escreve a sua carta a essas comunidades, que ele diz, vocês que não tinham etnia, vocês que não tinham raça, vocês que não tinham a geografia bem localizada, vocês agora são nação santa, raça eleita, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então, eu estou chamando de peregrinos esses homens e essas mulheres que, por terem feito uma opção pelo Jesus Cristo de Nazaré, de alguma maneira se tornaram inimigos do mundo. E aí não estou falando de mundo enquanto planeta Terra, não estou falando do cosmos, não estou falando da natureza, não estou falando do mundo, as pessoas que estão aí perto da gente. Eu me refiro a mundo como o João tentou descrevê-lo, não é? Que não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo, pois tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a soberba da vida, a concupiscência dos olhos, não procede de Deus, mas procede desse pecado, como diz Tiago, que está dentro de nós, dessa cobiça que está dentro de todos nós. Então, os peregrinos e peregrinas, à luz do Evangelho, esses homens e mulheres que estão em peregrinação porque fizeram a opção pelo Jesus Cristo de Nazaré, e fazendo a opção pelo Jesus Cristo de Nazaré, o mundo se tornou inimigo deles e delas, o mundo passou a rejeitá-los, e mesmo assim eles assumiram essa opção. E tendo assumido a opção do Jesus Cristo de Nazaré, eles não querem amizade com esse mundo, que é a tentação de poder, de fama e prestígio, a tentação da acumulação de bens. Eles decidiram que não querem isso, é uma decisão. Então, eles não são peregrinos porque eles queriam ser peregrinos. Eles são peregrinos porque eles assumiram um compromisso com Jesus de Nazaré. E tendo assumido o compromisso com Jesus de Nazaré, em certas geografias, em certas geopolíticas, em certos ambientes econômicos, em certos ambientes políticos e sociais, eles vão ser rejeitados, eles vão ser repudiados. Eles não vão aceitar os esquemas e as estruturas do mundo, a conjuntura do mundo, e por isso eles vão findar se tornando peregrinos. Mas não fazem isso lamentando, eles fazem isso com alegria. Se você olhar a carta, alegrai-vos com a tribulação que vocês estão passando, é o que Tiago diz para esses irmãos, porque vocês serão cada vez mais íntegros e vocês serão mais amadurecidos. Com essa tribulação, vocês suportando essa tribulação, essa pressão e esse tipo de rejeição que o mundo tem sobre vocês, vocês vão ser mais íntegros e vocês vão ser mais humanos. Quando a gente vai para a Bíblia toda, a gente vai perceber vários sinais desses homens e dessas mulheres que andaram com Deus. E Enoque andava com Deus, né? E Abraão sai da tua terra, da tua parentela, como palavra de Deus, ele assume esse deslocamento, ele sai da sua geografia, ele sai do seu comodismo para sair, para caminhar, né? Quando Moisés conversa com Deus e diz, quem é o Senhor? Né? Quem é o Senhor? Né? Eu vi uma vez uma interpretação do Roy Stan, eu não entendo muito de hebraico nem grego, sou um curioso nessas áreas, mas eu vi uma interpretação do Roy Stan explicando que o verbo no hebraico, o verbo ser e estar é como também o verbo to be no inglês. E que aí a resposta de Deus poderia ser eu sou ou eu estou. E ele acredita que a tradução para eu sou tenha sido alguma influência aí por conta da filosofia do ser e do ter. Ele acredita que esse texto Deus está dizendo para Moisés, eu estou, e se você quiser me conhecer, anda comigo, vamos andar juntos que você vai saber quem eu sou. Você quer saber quem sou eu, Moisés? Então vamos andar, vamos peregrinar. Então esse espaço da peregrinação. E aí entender essa opção do Evangelho de ser peregrino como um paradigma, ou seja, você que tem endereço, você que tem casa,
Perceba a peregrinação também como paradigma. Por outro lado, como nós temos essas comunidades da Bitínia, Capadócia, Ásia Menor, esses irmãos para quem Tiago escreve, como peregrinos, né, vivem essa situação pela perseguição político-religiosa dos romanos e também pela perseguição dos judaizantes, porque eles tinham assumido o compromisso com Jesus Cristo de Nazaré. Acredito que por conta disso nós vamos poder tirar algumas lições. Pensando no Jesus de Nazaré, né, cuja casa era a casa do Pai. A casa de Jesus era a casa do Pai. Né? O seu endereço no mundo poderia ser uma estrela, meio que vagando. E os magos do Oriente têm a sensibilidade de perceber que o endereço só vai ser possível se seguir a estrela. Mas tudo indica que não tinha rua tal, número tal. Né? Os pastores que estão lá cuidando dos pequenos pecuaristas, cuidando das suas ovelhas, eles simplesmente ouvem os anjos cantando e qual é o sinal, qual é o endereço? E como é que é uma criança envolta em panos, e a criança vai estar numa manjedoura, esse é o endereço. Esse é o endereço do Jesus Cristo peregrino, que percorria toda a Galileia, pregando o evangelho do reino, ensinando nas sinagogas e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: estando Jesus em Jerusalém, era necessário ir para a Galileia e precisava passar por Samaria, e indo em caminho, estando Jesus no mar de Tiberíades, precisava atravessar para o outro lado. Jesus era um peregrino. João, quando descreve os discípulos de João, 2 discípulos de João que queriam conhecer mais sobre Jesus, o João falou bem sobre Jesus, os discípulos se encantaram só com o que ouviram, e aí eles disseram: Senhor, onde é que o Senhor mora? Aí Jesus: vem ver. Né? Claro que o narrador diz que eles foram para a casa de Jesus, lá um local onde Jesus tinha um endereço temporário, comeram alguma coisa, mas Jesus já tinha dito para eles, né? Logo depois disse para eles: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ou seja, se os coitados não tivessem morrido, até hoje estariam procurando onde é que Jesus assiste, onde é que é o lugar de Jesus. Porque o lugar de Jesus era a pequena Belém Efrata, era desprezível Nazaré, a terra de Zebulon, Samaria, e alguns lugares, e vários lugares. Eu posso estar exagerando, mas eu sempre digo que o caminho de Jesus é: eu monto num jegue e deixo o jegue. Enquanto ele for, eu vou. Né? Mas claro que Jesus é quem estava dando o comando ao jegue, eu imagino, pelo menos é assim que às vezes eu percebo comigo, né? Ele me comanda como quem comanda um jegue, graças a Deus por isso, né? Jesus estava em permanente peregrinação, é o que eu chamo de peregrino mor, e ele vai encontrando essas comunidades, né? E algumas dessas comunidades não conseguem se instalar, elas não conseguem ficar, nem fincar raízes na sua localidade, porque essas comunidades e essas pessoas têm casa, elas também têm uma casa, né? Mas a casa é um paradigma, a casa é edificada sobre a rocha, e aí a casa já não é mais um centro, um ambiente de paredes, é uma construção para estabelecer bem a vida a partir das virtudes do Evangelho do Jesus Cristo de Nazaré. Então esses peregrinos também têm casa, mas eles edificam a sua casa na rocha, que é nos ensinamentos do Jesus Cristo de Nazaré, que é a rocha, ou seja, o Sermão da Montanha é a rocha sobre a qual eles constroem a sua casa, vêm os ventos, os furacões e a casa não cai. Então eles têm endereço, mas o endereço é a casa na sua interioridade. O endereço é manter comunhão com Deus. A logística é estar em paz com Deus, em comunhão com Deus, em amizade com Deus. Por isso que a estrada é só mais um dos caminhos, mas é um dos caminhos com Deus. A sinagoga também é um dos espaços da peregrinação. As esquinas, as praças, são espaços de quem anda em peregrinação, porque a sinagoga também não é o ponto de chegada, a sinagoga é uma transição de nossa peregrinação. E essa igreja que está em peregrinação vai aprender com a sinagoga, mas não para imitar a sinagoga. Quando vocês se reúnem, dão os primeiros lugares a quem tem anéis de ouro no dedo, tem trajes bonitos, e põe o pobre lá no último banco. Possivelmente Tiago não está falando da experiência deles. Tiago vai buscar a maquete daqueles que não estão em peregrinação, que estão bem estabilizados. E aí, nesse sentido, aqueles que estão em peregrinação servem como analogia, como pedagogia, para que nós possamos aprender como é que nós vivemos nos nossos espaços. E aí o Tiago diz: olha, quando vocês se reúnem nas sinagogas, coitados, eles não tinham sinagogas, eles eram dispersos.
Tiago vai em busca, da mesma forma como ele diz, aquele que aprende da palavra é semelhante a quem olha no espelho. Esse espelho, literalmente espelho, é também agora a sinagoga uma espécie de espelho, para que a partir desse espelho nós observemos a vida e a nossa caminhada. Então, a igreja que está em peregrinação, que está aí na periferia, nas regiões ribeirinhas, no semiárido nordestino, às vezes nas praças e em vários outros lugares, ela não é melhor do que a igreja que está estabilizada. Por outro lado, eu presumo que ela tem algumas pedagogias que podem nos ajudar a pensar mais sobre a igreja estabilizada. Porque nessa igreja ninguém leva roupa pensando na representação. Nessa comunidade as pessoas têm a roupa só da proteção. Ninguém se veste para representar, apenas se veste para se proteger. Isso é muito legal quando eu vou para minhas peregrinações. Eu vou arrumar minha mochila e eu começo a perceber que a mochila só tem coisas para proteção. Como eu sou assim branquela, aí tem que ter protetor solar, aí penso como é que tem que ser o boné, e tem que ser um boné de palha para ter mais ventilação, não sei o que e tal. E vem todo, e eu começo a perceber que a sacola é para proteção e não para representação. Isso começou a ter um impacto na minha própria existência, inclusive nos meus trânsitos em peregrinação pelas sinagogas e por outros lugares. Aí eu pergunto a mim mesmo, e aí por que eu tenho que, quando vou para a sinagoga, pensar em representação, se eu sou só um peregrino? Se eu vivo a peregrinar, tenho que pensar na proteção, no cuidado. E aí, nesse sentido, essa igreja ela vai buscar para a sua própria comunidade algum tipo de denúncia para essas desumanidades, para esse jeito como nós vivemos e começamos a valorizar as coisas pelas coisas, o lugar pelo lugar, e esquecemos que somos peregrinos. A pátria do peregrino é andar com Deus. O lugar do peregrino é estar em comunhão com Deus. E qual é esse lugar? É qualquer lugar. Porque vai se achando esse lugar no coração, na alma, na amizade com Ele, na amizade com as pessoas, no trânsito em torno do reino de Deus, da sua graça e da sua bondade. Esses peregrinos e peregrinas, na ótica do narrador da carta aos Hebreus, né, são pessoas sofridas. São pessoas sofridas. Referindo-se a esses irmãos e irmãs aí desses primeiros séculos, né? Muitos deles até o 3º século, e eu presumo que na história da igreja eles sempre estão aí, sinalizando caminhos, verdades profundas e extraordinárias. E aí, quando eu estou me referindo a esses peregrinos, eu não estou dizendo honestamente, não estou dizendo que eu sou um deles, eu me aproximo deles. Eu aprendo com eles e com elas, mas eu sou só um cara que faz alguns ensaios. Eu sou alguém que só aprende um pouco nessas peregrinações, nessas caminhadas, mas eu encontro pessoas encantadoras, encantadoras. Tenho aprendido muito com o Naum. Naum está morando há 2 meses lá na minha casa. Nós estávamos na igreja, os irmãos pedindo oração pelo rapaz que estava dormindo na marquise de um ambulatório e tal. E aí eu estava com minha esposa assim do lado, eu digo, Dinha, isso não é pedido de oração não, isso é denúncia. Tantos metros quadrados lá em casa, eu vou dizer que esse rapaz é meu irmão e não vai lá para casa, e o cara está morando lá em casa, né? E uma pessoa uma vez me mandou um e-mail dizendo, olha, eu acho que vai acontecer com o Naum, que um dia ele vai pegar a tua capa. Eu digo, não, é que estou desejoso pela capa dele, o santo é ele. Ele é que é o santo. Eu chego um dia para ele e digo, não, está precisando de alguma coisa? Que é isso, pastor? Precisando de quê? Eu nasci nu, já tenho 2 bermudas que o senhor me deu. Fantástico, né? Fantástico. Esses homens e mulheres em peregrinação, eles eram peregrinos, olhando a carta de Pedro, a carta de Tiago, algumas descrições do narrador do livro de Hebreus. Eles eram peregrinos, não por conta dessas circunstâncias e dessas situações que são as injustiças perversas da sociedade. Eles eram peregrinos porque eles assumiram viver com Jesus Cristo de Nazaré. E assumindo a vida com Jesus Cristo de Nazaré, eles se tornaram inimigos do mundo. Eles se tornaram inimigos do mundo. E aí o Tiago vai dizer, você escolhe ser amigo de Deus e inimigo do mundo, ou amigo do mundo e inimigo de Deus. E geralmente quando nós na igreja falamos sobre isso, nós pensamos que mundo é o lado de fora.
e que não há mundo na igreja ou mundanismo na igreja. O mundanismo é a nossa estrutura, é a nossa conjuntura, é a discriminação que nós fazemos das pessoas por causa da conta bancária, é a discriminação que nós fazemos porque ele não traz um cifrão na testa, é a discriminação que nós fazemos porque o jeito dele é um jeito mais jovem e diferente da nossa geração, é a discriminação que nós fazemos porque é um ser feminino, e aí toda a teologia que foi construída na cristandade, no islamismo, no judaísmo, religiões de berço patriarcal, é um tipo de teologia onde a mulher é um ser de segunda classe, e aí não tem direito, não tem voz, não tem vez. E aí nessas comunidades peregrinas, todos e todas somos um em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Somos um em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Essa comunidade vive o endereço da vida e da vontade de Deus. Desculpa se tem algum tesoureiro, né? Você não precisa ser o Judas, não é isso, né? Mas o Jesus Cristo que anda em peregrinação, dinheiro é secundário. De tal maneira que ele não entrega o dinheiro ao Judas porque ele confia no Judas. Ele entrega o dinheiro ao Judas exatamente porque ele não valoriza dinheiro. É exatamente porque ele não gosta disso que ele diz, não vou dar para o Tiago, nem para o João, nem para o Pedro, para não estragar os caras, eu vou entregar para o Judas. Então você que mexe com dinheiro, cuidado, né? Cuidado para o dinheiro não corromper você. Cuidado para esse danado da acumulação de bens não corromper você. E para que serve o dinheiro? Para comida na hora que precisa. A minha comida é fazer a vontade de meu Pai. Quando é que ele está dizendo isso? Quando os discípulos pegaram o dinheiro e saíram a comprar pão. Quando trazem o pão, Jesus está conversando com a mulher samaritana e diz, não, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Porque a peregrinação não tem apenas uma dimensão geográfica. Por mais que ela tenha esse aspecto geopolítico, ela tem outras implicações, é como nós lidamos com os nossos bens, é como lidamos com a nossa imagem pública. Ou seja, os peregrinos não estão preocupados com a imagem pública, eles estão preocupados com a vida, eles querem viver, simplesmente viver. O grande cuidado não é com a língua, é com a interioridade. Isso é muito interessante no livro de Tiago. O livro de Tiago diz que a língua é um troço poderoso, terrível, que pode desgraçar qualquer um, pôr fogo numa grande seara, mas não termina dizendo isso. Termina dizendo que uma fonte amarga não pode produzir coisas doces e que uma fonte doce não pode produzir coisas amargas. Diz que a fonte não pode produzir coisas diferentes. O que é que ele está dizendo a todos nós? Cuidado com a interioridade. Porque se a sua interioridade for cheia de perversidade, repleta de azedume, de maldade, você vai demorar a abrir a boca, mas na hora que abrir a boca só sai coisa ruim. E se você vive uma interioridade cheia de beleza, da graça de Deus, repleto do Espírito Santo, por favor, fale muito que só vai sair coisa boa. Diga que só vai abençoar o coração da gente. Então a grande preocupação para esses peregrinos e peregrinas não é o seu silêncio forçado, é como que eles estão vivendo a interioridade. A grande preocupação desses peregrinos e peregrinas é que eles não tenham os bens como testemunha da condenação. Aliás, isso é interessante quando a gente lê o texto de Pedro e quando a gente lê Tiago. Porque Tiago diz que a riqueza que estão nas mãos dos ricos, que serão consumidas pela traça, pela ferrugem, mas essa riqueza acumulada é também prova contundente de que ele está sendo julgado. E aí o julgamento não é assim, Deus olha e diz, cara, você, não, olha a tua conta bancária, rapaz. Vê o que você acumulou, os teus bens servem de testemunha para condenar você. Da mesma forma como quando Pedro escreve aos peregrinos e peregrinas que são perseguidos por causa do Senhor Jesus Cristo, são caluniados por causa do Senhor Jesus Cristo, é mais ou menos assim, não se preocupe, porque isso revela-se como as boas obras, porque quando alguém calunia um seguidor do Jesus Cristo de Nazaré, pode observar que é por coisas boas. Pode observar. Eu não sei se vocês vão me entender, mas assim, disseram, estava num congresso, mas o senhor tem muita opção pela teologia da libertação e os teólogos da libertação. Eu digo, olha, esse elogio é demais para mim, meu querido. Já pensou você me comparar com o padre José Comblanha? É demais. O cara nem percebe que está lhe elogiando. Um dia chegou um líder da nossa comunidade, pastor Carlinhos, estão falando aí da nossa igreja, dizendo que a nossa igreja está cheia de pecadores. E aí, o senhor está preocupado com isso? Isso é elogio, cara. Jesus acolhia pecadores e pecadoras, isso é elogio. Então, você quando menos espera, aquilo que é dito contra você por causa do Evangelho, e se é porque você segue ao Jesus Cristo de Nazaré, o Pedro coloca, eles vão ver as boas obras de Deus.
Não se cansem disso e nem se envergonhem disso, porque de alguma maneira eles estão anunciando a bondade de Deus sobre a sua vida. Quem é você? Como é que você anda? Que maravilha fazer parte da igreja dos peregrinos e peregrinas em dispersão, porque resolveram seguir o Jesus Cristo de Nazaré. O que é o já que se cumpre para ele? Na teologia tem o já e o ainda não. O já e o ainda não na teologia é mais ou menos assim: você já recebeu a graça de Deus, mas ela não veio em plenitude porque Jesus não voltou, então ainda não. Você já está totalmente curado, mas também não está porque ainda não está curado totalmente. O já e ainda não para a igreja dos peregrinos é muito legal. É assim: eles já não participam do mundo. Esse já é concreto para eles. Eles não participam dos esquemas mudando porque o mundo nem gosta deles e eles, por opção, não querem esse negócio. Então eles nem estão nessas discussões. E não significa que eles não lutam pela justiça no mundo. É porque eles não lutam por eles. Eles querem servir. Eles querem abençoar as pessoas. Eles querem servir a sociedade. O sonho deles é chegar na casa do Pai. O sonho deles é andar com Deus. O grande patrimônio dessa comunidade peregrina é o patrimônio da paciência porque anda com Deus. O grande patrimônio dessa comunidade peregrina é a fé de encontrar a partir da oração alguma sabedoria, porque eles não tiveram acesso aos espaços acadêmicos. E aí, com fé, eles pedem por sabedoria, e Deus concede sabedoria, e não lança em rosto. E não lança em rosto. A grande sacada dessa comunidade peregrina é que eles não podem ter uma fé apenas discursiva. Eles têm uma fé também prática. E aí eu acho bonito o texto de Tiago, porque muita gente acha que Tiago tinha um conflito com a fé, e ele e Paulo, sobre... Eu acho que não. Aliás, o livro de Tiago é um livro sobre fé. É peça com fé que Deus vai conceder a você sabedoria. Suporta a aprovação, confiando em Deus com fé, e você vai ver como você vai se tornar íntegro e uma pessoa amadurecida. E por aí vai, ou seja, esse texto fala desses peregrinos e peregrinas que na jornada da vida querem ter a mais profunda e íntima comunhão com Deus, porque esse é a grande propriedade, a grande riqueza. Se é que há alguma outra propriedade que não essa, baseada nas virtudes, aqueles que são pais e mães, eles têm uma herança que são os filhos e as filhas. A herança do Senhor são os filhos e as filhas. Se é que você tem uma herança, se você quer ter alguma coisa, são os filhos e filhas que Deus deu a você como imagem e semelhança de Deus, para que vivendo com os filhos e as filhas, você aprenda mais sobre Deus, porque quando Deus quis passar a você uma herança, Ele não passou prata e ouro, Ele passou filhos e filhas, filhos e filhas. E aí aqueles filhos e filhas que são os filhos e filhas do coração, ou aqueles filhos e filhas que nós chamamos de filhos na fé, que às vezes você nem percebe e eles assumiram com você uma relação paterno-filial, materna-filial. Esses filhos e filhas que se chegaram na comunidade e os pais biológicos não atenderam todas as demandas e todas as necessidades para seu crescimento humano, e aí você chega como pai e mãe. São esses filhos e filhas, como diz Jesus na oração sacerdotal, ou no seu relatório final, como Ariovaldo às vezes gosta de chamar ali do capítulo 17 de João. Aliás, eu ouvi chamando assim, não sei se é assim que ele sempre diz, mas uma vez ele pregando lá em Fortaleza, ele diz, isso aqui não é apenas uma oração, é um relatório final, né? Senhor, os filhos que tu me destes, eu cuidei de todos eles. Ou seja, quem são esses e essas que fazem parte da nossa possessão? Nossos filhos e filhas, queridos. Não é o seu carro, não é o seu bem. Está me vindo aqui à memória isso, eu vou contar, já contei aqui, algumas pessoas já conhecem essa historinha. Em 1989, eu tive a chance de comprar o meu primeiro carrinho 0 quilômetro. Um amigo meu me ligou, Carlinhos, eu estou com 2 Gols aqui para vender, e cara, um eu acho que é seu. Não sei por que eu estou achando que é, mas como é que é? 0 quilômetros, mas cara, eu não tenho condição de comprar um carro 0 quilômetro. Não, mas esse carro é do ano passado. A Associação de Médicos aqui comprou 2 Gols para fazer um bingo, e em Assembleia a Assembleia não autorizou o que a diretoria fez, e eles vão ter que vender o carro, estão vendendo, eu passo um para você. Eu sei que eu comprei o meu carrinho, todo feliz, primeira vez de carrinho 0 quilômetro, Golzinho azul. Chego num bairro lá em Fortaleza, paro o meu carro no sábado de manhã, e não percebi que tinha uma construção e os trabalhadores chapiscando lá o prédio, cimento para tudo que era lado. Quando eu cheguei, meu carro estava coberto de cimento. O rápido, aquele solzão quente de Fortaleza, o cimento seco, eu disse, eu vou chegar rápido em casa para...
tirar esse cimento. Cheguei no jardim, peguei a mangueira e pá, comecei, e nada de tirei a parte mais grosseira e tal. E o cimento não saiu. Aí na hora do almoço eu comentei com a minha esposa, com a Dinha, que eu vinha escutando. Eu disse, Dinha, tentei, segunda-feira eu vou levar em uma dessas lojas de polimento, uma das oficinas de polimento e resolvo o problema. Fui dormir aquela minha sonequinha, aquela siesta depois do almoço. E aí, Kelvinha estava com a Dedé, a André, que é uma priminha dela, brincando. Corria para aqui, para lá, e eu percebi que elas queriam me acordar, até que ela conseguiu me acordar. Aí quando eu acordei, pai, novidade para ti. O que é, filha? Eu e a Dedé lavamos o teu carro, pai. Foi mesmo, foi. Tiramos o cimento todinho, pai. Eu disse, como assim, filha? Nós pegamos uma faca de mesa, pai, cada uma, pai. Quando eu cheguei, que olhei o capô do carro, a coberta do carro, as portas do carro, não tinha cimento, mas também quase não tinha pintura. Aí eu dei um abraço na Kelvinha. Pô, que legal, filha. Eu tentei com tanto esforço e não consegui, você conseguiu, né? Que legal. Nós vamos comer uma pizza hoje, celebrando isso, né? Fomos comer uma pizza. Ela tinha cerca de 7, 8 anos, eu creio. Um dia eu estava num local lá em Fortaleza chamado Praça das Tapioqueiras, comendo tapioca ali, batendo um papinho. E eu tenho uma liberdade muito grande com a Kelvinha, ela abre o coração, fala para mim de coisas da intimidade, temos uma amizade muito grande. Aí ela, já nessa época, com 13 anos, percebendo, pai, sabe o que eu acho? Eu acho que aquele negócio que tu fizeste naquele dia que eu arranhei teu carro todo, hoje eu tenho noção do que é pintura de carro. Hoje eu tenho noção tal. Eu acho que aquilo gerou uma confiança tão grande na gente, tão legal. Então, eu fui começando a desenvolver todo um pensamento. Do meu lado, eu comecei a perceber, ela é muito prestativa, gosta de servir a todo mundo. Imagina nessa hora que ela quis servir o pai, fazer um favor, ajudar o pai a resolver o problema. Eu tivesse sido aquele tipo de cara que valoriza mais os bens do que o filho, que valoriza mais a pintura do carro do que a candura da criança, a bondade da criança. Eu teria, quem sabe, limitado a capacidade de continuar servindo. Eu teria tirado esse endereço extraordinário, que é endereço de quem é peregrina, uma criança na sua peregrinação, sem se preocupar com o bem, simplesmente em servir, querer fazer alguma coisa que simbolicamente pudesse dizer, meu pai ficou feliz, mais do que tirar o cimento do carro. Se ela estava esperando que eu acordasse, era boa nova, boa notícia, né? A boa notícia de que, ó pai, eu fiz você feliz. De que adianta ter fé se não tem obras? Paulo está falando para peregrinos e peregrinas. Tiago está falando para peregrinos e peregrinas. Que têm fé, mas precisam também perceber na vida. E como eu disse, os peregrinos e peregrinas não são ingênuos. Eles sabem também quem os explora. E aí Tiago diz, vocês não percebem que quem explora vocês? Sabe quem explora vocês? Os ricos, os poderosos. Ele já tinha falado no começo, como é que vocês dão mais atenção, ou como que nas sinagogas fazem sempre isso? Então, quando eu olho para essas comunidades peregrinas, eu queria animar os irmãos a continuarem fazendo essas leituras das comunidades peregrinas, é para que eles nos ensinem as hierarquias invertidas que geralmente nós usamos nas nossas sinagogas. É para que a partir da peregrinação nós aprendamos que o lugar mais alto é só para facilitar um baixinho para enxergar melhor. Foi muito interessante. Eu disse, Tiago, qual é o meu tempo? Ele vai ter o computador ali na frente, é só você olhar que você vai perceber o tempo. Aí ele, rapaz, eu vou ter que tirar aquele púlpito, tanto não vai enxergar nada. Eu digo, nem o pessoal vai me enxergar também, né? Os peregrinos e peregrinas não usam a estética e a arquitetura para sinalizar poder e dominação. Até porque eles não têm como. Não tem de quê. Não tem porquê. O que esses peregrinos e peregrinas querem, mais do que qualquer outra coisa, eles querem viver. Mas eles não querem simplesmente viver para atender uma dimensão antropológica. Eles não querem simplesmente viver para atender uma dimensão natural da vida e da existência. Eles querem viver porque eles pressupõem, a partir dessa vida com Deus e a partir da vida do Jesus Cristo de Nazaré, eles são sempre ambulantes, dizendo que o Jesus de Nazaré é uma realidade concreta e o projeto da encarnação, a despeito das ambiguidades da encarnação, continua se manifestando através da sua vida. Para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. O projeto da encarnação é o projeto onde homens e mulheres
acreditam na verdade teológica de que o Verbo se fez carne, que o Verbo continua se fazendo carne e habitando entre nós cheio de graça e de verdade, e conseguimos com isso ver a glória do Pai. A pergunta dos peregrinos não é onde é que eles habitam. A pergunta dos peregrinos é se Deus habita neles. Essa é a grande pergunta. A questão da moradia do peregrino não é aonde eu estou, é onde está Deus. E aonde estiver Deus, essas comunidades peregrinas vão querer estar. São pensadores e pensadoras de oportunidades e situações onde a gente possa perceber aonde que Ele está. Onde é que o Senhor está, Jesus? Onde é que o Senhor assiste? Venham e vejam. E eles vão, e vão, e vão, e vão, e nunca mais voltam. E andam tanto com Ele, que a maior probabilidade é um dia ser levado para Ele. É viver para sempre com Ele. Por isso que para esses peregrinos e peregrinas, a grande esperança, e isso não é pós-moderno, né? A grande esperança é a vivência da nova sociedade, do novo céu e da nova terra. A esperança não é a esperança das coisas que o mundo pode oferecer, porque eles, sendo amigos de Deus em caminho, eles se tornaram inimigos dessas coisas que o mundo pode oferecer. Desses fascínios, que são fascínios que estão dentro de nós, mais do que do lado de fora. Vou contar aqui uma historinha que o Naum permite eu contar. O Naum, esse rapaz está lá em casa, me parece muito despojado, especialmente com dinheiro. Um dia tinha 2 rapazes trabalhando lá em casa, pegaram e deixaram os materiais tudo abandonado. Aí o Naum, não sei o que é que ele queria ensinar para os rapazes, pegou uma enxada, ele não escondeu, ele pegou e foi trabalhar num canto bem distante, ficou lá trabalhando. E os garotos procurando a enxada. Aí chegou para o pastor Carlinhos: rapaz, nós deixamos essa enxada ontem aqui, e não achamos, mas o fulano viu e o Naum está com ela, foi lá pedir, ele disse que não dá não. Aí eu fui lá: não, cara, os meninos estão precisando e tal. Ele ficou revoltado, e derramou lágrimas, e chorou, né? Eu tirei o brinquedinho do rapaz, né? E parece que o brinquedinho não era a enxada. O brinquedinho é o que é que eu vou dizer para os outros usando a enxada como instrumento. Aí papo vai, papo vem, eu cheguei para ele e disse: cara, eu sabia que ele tinha recebido um dinheirinho. Eu disse: eu estou precisando daqueles R$50 que está com você, você me empresta? Emprestar, pastor? Negócio de emprestar? Não existe entre a gente esse negócio de emprestar, não. É meu, é seu. Aí eu disse: pois é, cara, você é materialista. Ele: não sou materialista. É, cara, você não é materialista com dinheiro, mas com o brinquedinho da enxada você é um cara materialista, cara. Aí ele olhou assim: pastor, agora que eu estou me dando conta que eu brigava até por papelão na rua. Não, esse papelão é meu, não, tu dorme nele, não, eu não durmo. Mudam os endereços, mudam os objetos da nossa competição, mudam os objetos da nossa empresa, mas todos nós somos assim, porque o mal está dentro. E encontra do lado de fora só o significante para dar vazão a esse mal que está na alma, está no coração. Eu estava em Natal, certa feita, com um grupo de pessoas que vivem em condição de rua, tomamos um café da manhã, e eu queria fazer uma ilustração com os objetos que tinha debaixo assim da cadeira de 2, era uma senhora e um rapaz, e eu queria usar daqueles objetos. A experiência depois do diálogo com o rapaz foi tão forte, que eu não sei o que é que eu queria ensinar com os objetos. Aí eu disse assim: o senhor poderia me arranjar aquela bolsa e esse rodo? Aí ele disse assim: a bolsa o senhor pode pegar. Aí eu peguei a bolsa, a bolsa o senhor pode pegar, mas o rodo não. Aí eu peguei a bolsa e fiquei: por que o rodo não? Aí voltei a pergunta: não, você disse que a bolsa eu posso pegar, por que o rodo não? Ele disse: porque a bolsa não é minha, é dessa senhora aí, e o rodo é o meu ganha-pão. Ou seja, quando é do outro, você pode dar fim, emprestar, entregar nas mãos de qualquer um. Mas quando você tem o rodo, que é o jeito de você ganhar o pão, aí você não troca por ninguém. Pois é, o rodo dele era o ganha-pão. A sua empresa é o rodo que você tem. Não é diferente, não é? O carro de mão que o outro tem como empresa. Lá em Feira de Santana me encontrei com outro e eles tinham conversando e tal. Eu perguntei assim: e como é que vocês estão? Estamos bem. E quem está melhor é esse nosso amigo aqui. Ele era empresário, a empresa dele foi à falência. Aí eu pensei que era alguém que tinha perdido a empresa, entrou num surto qualquer e resolveu morar em condição de rua. Não era. Era o cara que tinha um carro de mão. Todo dia que ia dormir, amarrava uma cordinha no carro de mão e numa grade de ferro lá debaixo da marquesa onde eles dormiam. E os colegas combinavam: quem se levantar à noite faz de conta que está roubando o carro de mão, puxa. E o cara dormia intranquilo a noite toda, porque todo mundo perturbava. Aí o cara foi e falou: roubaram
o carro de mão dele, a empresa foi à falência, ele agora dorme um sono tranquilo, sossegado e tal. Não é diferente, ou seja, mudam os objetos, mudam os símbolos. Para essa comunidade, Tiago vai dizer exatamente isso. Para essa comunidade que não tem carro, que não tem anel de ouro, que não tem roupa de ouro, que não é o que explora, é o explorado, ele vai dizer assim: vocês pensam que vocês estão isentos disso? Ele diz: a tentação nasce na cobiça que está dentro de vocês. Então, esses seguidores e seguidoras do Jesus Cristo de Nazaré em peregrinação, não são os andarilhos como qualquer um outro andarilho. São andarilhos que põem como habitação a sua casa para esse hóspede que está sempre batendo de porta em porta. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. E acolhe esse peregrino. E aí se torna também peregrinos e peregrinas que sabem chegar de casa em casa. Vão de 2 em 2, visitem as cidades, visitem as casas. E o endereço de vocês será a casa que acolher vocês. E o ambiente de vocês será o ambiente que acolher vocês. E a cidade que vocês vão ficar é a cidade que acolher vocês. Porque vocês não têm endereço. Vocês não têm uma possessão aqui. Vocês sonham com uma vida na eternidade. Isso não é mais o self-service religioso dos nossos dias. Que a comunidade peregrina nos ajude, que ela nos ensine. E aí eu concluo apenas dizendo o seguinte: que essas comunidades peregrinas nos ajude a viver as experiências antropológicas, as experiências humanas mais profundas. Aprender que quando nós andamos, um pé está firme e o outro está se deslocando. Manter a vida nessa dimensão, com estabilidade e desafio. Esses que peregrinam aprendem a contemplar as paisagens da vida, mas eles precisam continuar a jornada. Foi uma morte, sepulta e continua a vida de quem está vivo. Foi uma alegria, celebra a alegria, chora com quem chora, alegra-se com quem se alegra, porque eles estão vivendo a vida, eles estão fazendo da sua agenda a agenda de Deus. A agenda não está pré-estabelecida. Como eles estão no caminho com Deus, e aí percebem que Deus é soberano sobre todas as coisas, eles estão apenas atentos aos sinais. Uma estrela, o cantar dos anjos, uma criança envolta em panos, e aí vem os sinais. A profetisa Ana, uma senhora idosa, o sacerdote Simeão que diz: agora, Senhor, despede o teu servo em paz, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Ou a manifestação sobrenatural do anjo que diz: fujam para o Egito, e vai em peregrinação, mas o Egito é só uma transição. A Belém Efrata é só um momento. A desprezível Nazaré é uma opção estratégica. Galiléia dos gentios, terra de Zebulon, são opções. Acolhimento à mulher sirofenícia são coisas que vão acontecendo no caminho. E por que acontece com ele? Acontece com ele por causa de uma dimensão antropológica, andar. Eu estava na BR-405, me veio bem aqui uma resposta não educada. Aí eu vou caminhando, para um carro assim do lado direito, aí grita de lá: por que o senhor está andando? Eu ia dizer: porque tenho pernas. Deu para perceber possivelmente que não era um agricultor, que não era alguém da região. Pergunta por que está andando. É um bem antropológico, faz bem à saúde, já seria o suficiente. Mas presumo, uma vez que eu acredito que teologia é feita com o pé no chão, teologia é feita à luz daquilo que pode gerar uma missão relacionada ao reino de Deus e ao evangelho do Jesus Cristo de Nazaré, precisamos ir construindo essas teologias do caminho, essas teologias da estrada, essas teologias onde o outro nos ensina. Como eu aprendi mais sobre aquele texto e os cães lhe lambiam a ferida. Eu ia no interior do Rio Grande do Norte, aí fui me aproximando de uma fazenda, tinha algumas pessoas assim no alpendre da fazenda, 2 cachorros começaram a latir. Os cachorros estavam me cumprimentando, mas não muito assim, de maneira educada, de maneira ostensiva, e percebi que a família queria mesmo que os cachorros afugentassem. Talvez pelo risco, pelos assaltos que acontecem hoje na zona rural, seja como for, eu me senti tão bem em ser um cara que só o cachorro cumprimenta, e cumprimenta sem dar muita atenção. E você descobrir que você é um ser humano, que não adianta título, que não adianta prestígio. Eu tenho um amigo que terminou um doutorado sobre divindade, estava pregando numa igreja no Recife, e aí foi apresentado como doutor em divindade, aí ele foi saindo na porta cumprimentando as pessoas, aí uma senhora: pastor, como eu sei que o senhor agora é doutor, eu estou com uma dor aqui no lado, o senhor poderia aproveitar? Aí ele disse:
Não, minha senhora, mas o doutorado que eu fiz não trata disso. Ah, não presta para nada não, então, o que o senhor fez? Encontrar-se com homens e mulheres que você diz, olha, é doutor e não sei o que, mestrado, ela nem sabe, nem está interessada no que é isso. E não vai fazer de referência nenhuma. Encontrar com homens e mulheres que você diz assim, não, o cara tem viagem internacional. Tá, mas vem cá, e o que é isso? Peregrinos e peregrinas que não podem fazer muitas malas. Alguns sentidos do Evangelho só podem ser percebidos no caminho, com os sofridos e as sofridas do mundo. Uma senhora só conseguiu tocar na orla da vestimenta de Jesus porque Jesus não estava caminhando a 80 por hora. Aí deu para tocar na orla da vestimenta de Jesus. O cego de Jericó só conseguiu gritar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, porque Jesus transitou, passou por perto. Como eu disse, o endereço de quem peregrina com Jesus de Nazaré pode ser só uma estrela, de maneira sobrenatural, mas pode ser também o beijo do traidor. Onde é que ele está? Como é que a gente pega o cara? Ele é bom de relacionamento. E tem um cara lá que é complicado e que está assim, desejoso para fazer negócio, né? O cara é um charlatão, ele é capaz de vender seu mestre. Ele não só vai mexer com as coisas sagradas, ele é capaz de fazer do outro objeto para ter 30 moedas. Aproveita desse cara que ele é bom nisso. Ele é bom nesse negócio. Ele consegue tirar dinheiro. Ele consegue pegar o dinheiro. E ele consegue pegar o dinheiro nem que seja vendendo o seu Cristo. Ele consegue pegar o dinheiro nem que seja propiciando o assassinato do seu Cristo. Porque ele não tem nada a ver com o Cristo. O Deus dele é o ídolo de mercado. E ele faz qualquer suborno para conseguir isso. As comunidades peregrinas, elas também são sujeitas ao suborno. Porque, na verdade, quando eu vejo esses charlatões que estão aí no Brasil, fazendo dinheiro e grandes empresas com o negócio da religião, eu acho que não somente eles são os pecadores. São pecadores e pecadoras, todos os homens e todas as mulheres que acham que podem subornar o sagrado. E nessa chance de subornar o sagrado, se alia a esse tipo de pessoa. Eu tenho um amigo que vinha com um camarada no táxi, ele me contou essa história há poucos dias. Ele disse que vinha com um camarada no táxi, aí viu que o camarada tinha um carné da igreja do Valdemiro, e tinha essas denúncias aí contra o cara. Aí ele disse assim, como é que o senhor está vendo aí essas denúncias? Eu não quero nem saber, eu quero a minha bênção. Eu quero a minha bênção. Ele achando que ia levantar algumas questões para despertar o camarada para coisa séria, ele quer a bênção. Porque a cultura do suborno se instalou na nossa nação. E uma nação que acredita que pode subornar a dimensão do sagrado, meus queridos e minhas queridas, suborno passou a ser cultura. Suborno passou a ser cultura. Aí já não é somente os caras, é também essa outra comunidade que quer se instalar, que quer se estabilizar, que não pensa na eternidade, que não pensa em Deus, que não pensa no Jesus Cristo de Nazaré, não pensa nos sofridos, só pensa no seu umbigo, e tem como ídolo o mercado, e tem como ídolo os bens, tem como ídolo as coisas, e aí quando nós menos esperamos, os arquétipos são muito semelhantes. Eu queria animá-los e animá-las a continuarem pensando sobre essas comunidades peregrinas. Não que ela seja melhor do que a de Antioquia, ou melhor do que a de Bereia, ou melhor do que a de Jerusalém. Mas com certeza elas têm arquétipos diferentes. Elas têm uma forma de viver diferente. E não precisa todo mundo se tornar comunidade peregrina, porque tudo indica que eles são peregrinos. No caso do texto de Tiago, principalmente, o de Pedro, não foi uma opção. Foi a opção de seguir a Jesus e aí sofreram perseguições do mundo. E mesmo assim não desistiram do Jesus de Nazaré. Acho que a igreja brasileira precisa se tornar igreja peregrina por causa da opção com Jesus Cristo de Nazaré. Se a placa não tem importância, a gente fala assim, não, mas a placa não tem importância lá para a gente. Cara, se não tem, por que que tem? Se o templo não tem importância, por que que ele é sagrado e gasta-se tanto dinheiro com ele? Que seja um lugar de multiuso e que a gente continue sendo peregrinos e peregrinas para que vejam as vossas boas obras e glorifique o Pai que está no céu.
Que Deus abençoe seu coração, que Deus abençoe a sua vida, e em peregrinação, não pense em você como peregrino. Pense no Jesus Cristo, esse forasteiro, que por bondade e por misericórdia ainda diz: eis que estou à porta e bato. Como peregrino, se você quiser, entro na sua casa, vou cear com você, vou ter comunhão com você, amizade com você. Os peregrinos não estão preocupados com a habitação deles, estão preocupados se Jesus Cristo habita neles. Esse é o grande enfoque dos peregrinos e peregrinas do Jesus de Nazaré.